Bom dia, irmãos. Nós vamos iniciar mais uma aula de EBD, né? Graças a Deus, Deus nos permite que a gente continue estudando a palavra de Deus. As coisas de Deus não são canceladas, porque Deus é poderoso. As coisas da igreja também não são tiradas, a igreja continua atuante. E Deus nos chamou justamente para isso. Deus nos chamou para que nós perseveremos em todas as situações, né? O que Deus nos faz na verdade, nos ensinar, né, nesses tempos. E justamente a lição de hoje, a lição 9, né, da escola, da qual nós estamos falando sobre o poder do Espírito Santo. E justamente é esse poder do Espírito Santo que nos capacita, que nos ensina. Nós vamos ver no decorrer da lição de como que eles fazem também nós suportarmos. Nós temos a capacidade de adaptarmos em qualquer situações pelo Espírito do Senhor, né? Então, na lição 9, nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é aquele que atua em nós. Amém, irmão? O texto básico é Efésios 5, de 8 a 21. Espero que vocês tenham aberto a revista no celular de vocês, que eu mandei aí pelo Zap, para que vocês possam acompanhar a lição. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor para iniciarmos a nossa aula. Amém. Pai querido, Pai santo, te damos graça nesta manhã. Sim, Senhor. Jesus, maravilhoso. Te damos Espírito graças Santo. Porque vemos, meu Senhor, que tudo que aconteça, Senhor, qualquer situação que possa acontecer nas nossas vidas, a Tua igreja Senhor continua Jesus, operando, Pai. Senhor. O Teu Deus Espírito bom. continua se manifestando, Deus tremendo, Senhor. O Senhor continua sobre nossas Senhor vidas, Jesus. a nos ordenando, Senhor, Pai querido e santo, a Tua palavra, a perseverarmos, a continuarmos, Senhor. E nesta manhã, mais uma vez, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor, meu Pai, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor. Abra, Senhor, meu Pai querido e santo, cada um que está assistindo, Senhor, assistindo esta aula, Senhor, abre a mente, abre o coração, abre os ouvidos, meu Pai querido e santo, para que o Senhor, através do Teu Espírito, do qual nós estamos falando, Senhor, venha nos ensinar, Senhor, para que cada vez mais nós teremos o poder que foi nos dado naquele dia de Pentecostes, Senhor. O revestimento do Teu Espírito, Senhor, para suportarmos qualquer situação, Senhor. Mas sabemos que possamos perseverar, porque o Senhor está conosco, meu Pai. Nos abençoa, abençoa cada um, meu Pai querido, nesta manhã, Senhor. Visita cada lar, meu Pai, pelo poder do Senhor, meu Pai querido e santo. E nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós estamos aqui em uma dupla, né? Eu e o pastor. Então, nós vamos começar essa lição. O pastor quer comentar alguma coisa? Não, só gostaria de estar saudando a todos com a paz do Senhor Jesus, com um bom dia, que hoje seja um dia abençoado, um dia que o Senhor venha falar, seja um dia de glória, né, na sua vida, na nossa vida, apesar de tudo que enfrentamos, mas como a gente sempre diz, de maneira nenhuma nós sentimos ausência da presença do Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. Então que você possa nessa manhã acompanhar essa lição, você que é amante da palavra, né? Acompanhe, procure acompanhar os textos, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar no teu coração nessa manhã. Que Deus esteja abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos ler Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao 21. Vamos ler alternando. Glória a Deus. Um segundo, né? Então vamos lá. Efésios 5, versículo 8. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça
e verdade. aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que elas fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Remina o tempo, por quantos dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, Falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Texto aqui muito interessante, irmãos, que Paulo fala aos Efésios ali, porque ele fala que noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Essa é uma coisa que tem que estar na vida do crente, porque se ele é do Senhor, ele tem que andar no padrão do Senhor, né? Não adianta ele dizer que é filho da luz se ele não anda na luz. Nós vemos que nós somos filhos de Deus, nós somos regenerados por Cristo, se nós não andamos de acordo como tal. Por isso que ele fala que se sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então nós temos que justamente andar desta forma. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aqui, irmão, nós entendemos que a bondade é a excelência moral da pessoa, né? Então, a moralidade que está na bondade. Como que você trata as pessoas? Como é que você cuida das pessoas? Então, ele fala assim, a bondade e a justiça. A justiça é a integridade diante de Deus e diante dos homens. Por isso que ele fala, essa é a justiça, nós vamos andar desta forma. E a verdade é a honestidade que a pessoa tem. O crente tem que ser honesto. O crente não pode fazer trapaça, né, falcatrua, mas ele tem que andar na verdade, na honestidade, né? Se quiser comentar alguma coisa, pastor, é só falar. Tá? Se quiser fazer algum comentário. Né? E ele diz assim, não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenai, porque o que elas fazem oculto até dizer é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenado pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Não é interessante, irmãos? Há um caso que a gente vê, por exemplo, na própria Bíblia, na época de Jesus, né? A questão dos fariseus. Os fariseus, eles eram conhecedores da palavra. Eles também ensinavam a palavra, eles oravam. A visão daquele povo diante do fariseu era de que aqueles fariseus eram santos, eram luz. Mas quando Jesus vem, a verdadeira luz, ele condena aquela luz e não é mais luz. Tanto é que ele diz assim que eles eram sepulcros caiados. Então você vê que quando a luz chega, por isso que quando você como crente, você vê no lugar, você tem comunhão com Cristo, a palavra do Senhor está em você, você quando chega naquele lugar, as ações são condenadas porque você é luz. Porque antes, às vezes a pessoa pensava que, nossa, ó, o pessoal é santo, o pessoal fala isso, fala aquilo. Mas quando a verdade entra, a verdade, ela coloca uma luz e ela condena. Aí você vê realmente o que é trevas, o que é luz. Por isso que ele fala aqui, que se manifesta sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta, né? Então, a diferença de visão. E é por isso que muitas pessoas, às vezes, ela não consegue
crescer no Evangelho e entender a palavra de Deus, porque ela não recebe essa luz, ela não é luz, né? O entendimento da palavra, o conhecimento das ações do Senhor para nós, né? E ele fala assim porque ele diz, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Justamente é isso, né? Nós levamos vida quando nós estamos num lugar, num ambiente. A nossa palavra é vida. Ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, né? Você vai ver a vida de Pedro, né? Eles vão falar, pô, Pedro era um indouto aí, que é essa palavra que ele está falando aí? Quem ensinou isso daí? Mas nós sabemos que foi o próprio Espírito Santo. E ele fala, não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-se do Espírito, né? Então nós devemos ser cheios do Espírito Santo, justamente para fazer a obra do Senhor. Falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então nós temos que glorificar o Senhor por causa disso, né? E é no nosso coração, no nosso sentimento. Uma coisa que tem que ser transformada, por isso que é poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é transformar a pessoa. Aí o Espírito Santo nos faz nos parecer com Cristo. Por isso que Paulo fala, olha, aquele que vem a mim tem que ver a Cristo. O que eu faço? Copie o que eu faço, porque eu faço aquilo que o Senhor manda. Nós temos que ter a mesma condição, né? Ele fala, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos vós uns aos outros no temor de Deus. Dê para a gente esse foco. Pode falar. Pode. Glória a Deus, irmãos. Palavra maravilhosa, em que Paulo apresenta aos irmãos de Éfeso, que a gente acaba, por fazer estudo, entender, e nós precisamos entender as profundidades da palavra. E a palavra, quando ela fala aqui, Paulo fala aos Efésios, ele fala assim, vocês em outro tempo, vocês eram trevas, ou seja, vocês eram tudo misturado nisso daí, na ignorância. Mas a palavra, o Espírito Santo, através do seu esclarecimento, ele nos traz a sua luz, e nele está toda a bondade, justiça, verdade, como já foi comentado, e é o Espírito Santo que aprova aquilo que é agradável ao Senhor. A palavra do Senhor fala no versículo 11, que não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenar. É isso que acontece às vezes. Não há como você ser um cristão, ser cheio da presença do Espírito Santo, e você sair aprovando todas as coisas. Porque o próprio Espírito Santo vai condenar coisas. E quando o Espírito Santo condena certas coisas, não tem como a gente ir contra a vontade do Espírito Santo. Porque ou você vai entristecer as pessoas e situações, ou você vai entristecer o Espírito Santo. Em certas questões, certas ocasiões em que nós somos colocados enquanto nós vivemos aqui nessa terra. E o Espírito que está em nós, ele corta a comunicação com as obras infrutuosas das trevas. Não existe uma ligação. É como alguém que trabalha como presbítero Marco, com eletrônica, que quando está cortada a corrente, não funciona. E existe determinados momentos que nós estamos vivendo situações que o Espírito Santo te corta ali. Você não consegue se comunicar, não existe comunicação dos pontos. Porque ele não se comunica com as obras infrutuosas. Você nunca vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo aplaudindo tudo. Você não vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele se conformando com cada ambiente. Há muitas pessoas, eu lembro às vezes do pastor Aloysio, que ele chama de alguns crentes de crente camaleão, que ele muda a cor da pele em determinado lugar que vai, muda o teor da sua conversa. Tem dois tipos de manifestação, um para quando está no meio dos crentes,
e outro quando está no mundo. Mas o Espírito Santo, ele não se comunica com as obras das trevas. Ele condena, e condena mesmo. E a palavra fala que essas coisas, elas se manifestam, elas são condenadas pela luz. Porque a luz do Espírito Santo, tudo se manifesta. Tudo se manifesta. Quando nós temos esse poder, nós estamos falando hoje sobre o poder do Espírito Santo, ele manifesta tudo, nós não somos enganados por nada. As coisas espirituais e tudo que acontece não fica no escuro diante daquele que tem essa presença desse Espírito. Ele tem esse poder, esse é o poder também, faz parte. O Espírito Santo, infelizmente, estava comentando aqui com o presbítero, que ele foi muito mistificado, virou um personagem de festas, né? Virou um personagem de eventos. O Espírito Santo, ele é algo que está dentro, nós recebemos, é uma propriedade da igreja. Individualmente, cada um de nós, ai de nós no momento desse que nós estamos vivendo, se o Espírito Santo não tivesse derramado individualmente sobre cada pessoa. Porque nós teríamos que estar correndo atrás de algum movimento para sentir a presença do Espírito Santo. Cadê os eventos, né? No entanto, não há agora esses eventos. No entanto, o Espírito Santo, ele fala dentro de nós, ele manifesta, ele condena as obras das trevas. E é interessante que Paulo orienta para os irmãos de Éfeso, que vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, porque o Espírito Santo, ele te torna sábio. Você nunca vai ver um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, sendo enganado. Você vai ver pessoas esclarecidas, pessoas que têm revelação, porque Deus, ele tudo revela, né? E é interessante, terminando aqui a minha consideração desse texto, que ele fala assim: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Em todos os momentos que nós vivemos na nossa vida, em toda situação, nós temos que buscar entender qual é a vontade do Senhor. Nós temos vivido um momento difícil, mas qual é o propósito, qual é a vontade do Senhor para esse momento? Entendei, diz aqui o versículo 17. Não os embriagueis com vinho, que há contenda, é enganoso, né? Mas enchei-vos do Espírito, né? Falando entre vós em salmo, hino, cântico, cantando, salmodiando ao Senhor no seu coração e dando graça sempre em tudo. Por tudo ao nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros em amor, né? Texto maravilhoso, nós vamos continuar aqui discorrendo a lição. Então nós vemos aí, irmãos, que esse é o poder do Espírito Santo, a transformação, né? O texto áureo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Romanos 8:9. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se alguém está vivendo na carne, não tem o Espírito do Senhor. Por isso que Paulo fala: vocês não estáis na carne, mas no Espírito. Então, se a pessoa não está no Espírito e vive carnalmente, porque hoje em dia nós temos tantos problemas. Você vê, por exemplo, eu tive estava assistindo uma coisa na televisão outro dia, de que a violência no lar, a violência aumentou entre maridos e mulheres, aumentou muito. E muitas vezes o violento é crente, vai na igreja, pertence à igreja. Vai ter que morar dentro da igreja, né? Tem que morar na igreja, porque ele só é santo na igreja. Agora a igreja, ele não está na igreja. A igreja, acabou. A mulher não apanha. Mas por quê? Porque falta nele o Espírito dele, ele é carnal, ele não tem o Espírito Santo. E nós vemos que é o que Paulo fala: nós não estamos na carne, mas no Espírito. E viver no Espírito, irmãos, é nós vivermos em santidade e ouvirmos ao Senhor. Uma coisa que nós temos que entender é que, se nós buscamos ao Senhor, a Deus, nós temos que viver no padrão de Deus e não no padrão do mundo. Então nós temos que pesar essas coisas, como o pastor falou.
a questão da luz e da condenação do que não é da luz. Essa é a condição. E começando aqui na lição, a palavra introdutória, diz assim: Charles Haddon Spurgeon declarou que o poder é uma prerrogativa exclusiva e especial de Deus e somente dele. Essa vantagem encontra-se em cada uma das 3 pessoas da gloriosa Trindade, né? Então nós vemos lá, o poder, ele pertence exclusivamente a Deus. Ninguém tem poder, só não ser Deus. E se alguém, como a palavra diz, tem autoridade na terra, é porque Deus concedeu e permitiu, né? Se existe alguém aí outorgando autoridade, seja presidente, seja um gerente, é porque Deus permitiu que fosse essa autoridade. Mas a autoridade suprema e a autoridade que prevalece é de Deus, né? Tanto é que em Hebreus 11:3, ele diz assim: pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós vemos que a palavra de Deus criou todas as coisas. E quando ele fala em João 1:3, que é o Filho, ele diz que por ele e para ele todas as coisas foram criadas. Então, quer dizer, eles são criador, né? Igualmente, o Espírito Santo, ele tem poder igual. Porque mesmo que nós falamos que a gente tem esse costume de colocar uma condição de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não quer dizer que ele está em terceiro lugar. Medalha de bronze, né? Não tá, como o pastor diz, ele não está com a medalha de bronze. Ele é igualzinho, ele age igual, tanto é que Jesus confiou que o Consolador, que é o Espírito Santo, viesse para nós, como se o próprio Jesus viesse. Você aí que está com o Espírito Santo presente na tua vida, você pode crer que Jesus está aí na tua vida. A presença do Senhor está aí com você, porque o Espírito Santo está. E o que ele revela no coração é justamente o Senhor, né? Então, o poder é igual, né? A Bíblia confirma a declaração de Spurgeon. Nela vemos que o poder pertencente a Deus e que Jesus prometeu revestir seus seguidores com essa capacitação, a fim de que pudéssemos cumprir o propósito específico, né? Lucas 24:49, ele diz que esperai e ficai em Jerusalém, até que sejais revestido de poder, né? De poder do alto, até que servais. Você quer ler para a gente, pastor? Acho que é isso que eu falei, hein? Lucas 24:49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Então, essa é a condição, continuar, porque... E interessante que Jesus fala aí que é a promessa de meu Pai. Então, era uma promessa do Senhor, que o Espírito Santo viesse. E você tem essa promessa. E essa promessa na minha e na tua vida, ela é uma promessa que é o selo do Senhor em nossas vidas, o selo do Espírito Santo, né? Então nós vemos aí que o poder implica em virtude, coragem e ousadia. Ele manifesta em várias dimensões para o cristão testificar, não é verdade? Lá em Atos 1:8, Jesus justamente fala sobre isso daí, né? Vocês recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder, a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, né? As minhas testemunhas. Nós vemos lá em Atos 4, do 13 ao 20. Vou ler aqui. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informando de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento do que haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo:
que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-o, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa é a primícia que está no coração do crente. Pedro aqui demonstrou realmente que o que manifestava na vida dele é o Espírito Santo. Ele estava fazendo a obra do Senhor. E ali tentaram brecar a voz dele, mas ele falou assim: vê se é viável. Ouvir mais a voz dos homens ou a voz de Deus? Nesses últimos tempos, irmãos, né, como Paulo fala que nós temos que remir o tempo, porque são maus, nesses últimos tempos, é mal, não é? Mas o que você tem ouvido? Até eu vi um dia desses aí, alguém colocou lá no Zap, um monte de gente assistindo as notícias mal e um lá sentado lendo a Bíblia, né? Eu achei interessante, né? Mas, na verdade, é isso aí. A quem está dando ouvido? A quem você está dando ouvido? Você está dando ouvido às coisas que Deus fala ou aquilo que os homens falam? A nossa vida, ela tem que ser, na verdade, regida dessa forma. Porque se nós ouvirmos a Deus e obedecermos a Deus, a nossa vida será preservada. Nós teremos realmente vitória em todas as coisas. Agora, se nós não ouvirmos, né, como eles quiseram aqui, brecar para que não falasse mais, falar: nós ouvimos a Deus, Deus disse que nós temos que continuar falando. E é isso que Deus tem colocado nesses últimos dias no nosso coração, que nós temos que continuar falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é a verdade, né? A palavra de Deus. E ele diz aqui que se manifesta em várias dimensões para o cristão testificar, né? E também operar sinais e maravilhas, né, irmãos? Nós vemos aqui que Atos, dá para ler o 15, 16, 5, 16, vou ler o 4, 29. Atos 5, 15, 16. Eu vou ler o 29 e 30. Diz assim: agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome do seu santo Filho Jesus. Nós vemos aqui que eles estavam sendo perseguidos, ameaçados, mas eles não falaram para Deus: tira a ameaça, Senhor, faz cair por terra essa ameaça, não. Ele fala assim que: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia. Ele fala: nos dá mais ousadia para falar do Senhor, né? Enquanto nós falamos a palavra, o Senhor vem e cura. Então é isso. Porque uma coisa é certa, irmãos: onde há a palavra de Deus, há sinais de Deus também. Há sinais, né? E no 5, 15 e 16... Atos capítulo 5, do 14 ao 16, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Então nós vemos aí que todos eram curados. Havia sinais ali. Deus operava através dele. Então essa também era uma ação do Espírito Santo na vida dos cristãos ali. E nós vemos também que o Espírito Santo dá, esse é muito importante para esses dias, que é suportar o sofrimento. Atos 7, de 57 a 60, diz assim:
Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânime contra ele. E expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Uma coisa que o Espírito Santo nos faz, irmãos, é suportar o sofrimento. Essa é uma questão, porque é uma coisa que, às vezes, a pessoa está passando por algo assim e parece que não vai suportar, mas o Espírito Santo ele nos faz suportar. Nós vemos que Estevão não se preocupou. Ele foi morto, apedrejado ali, mas ele continuou firme no Senhor, né? Nós vemos o 16, isso aí é muito conhecido dos irmãos, né? O capítulo 16 de Atos, que fala lá de Paulo e Silas. E nós vemos que, lendo o 22 e o 23, nós não vamos ler todos, mas o 22 e o 23, diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe a veste, mandaram açoitá-lo com varas. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando os carcereiros que o guardassem com segurança. E nós vemos aí que o que Paulo estava fazendo era a obra do Senhor, porque uma mulher ficava perseguindo eles, e aquilo incomodou Paulo, mas aquelas mulheres elogiavam eles, não diziam mal deles. Esse aí é homem de Deus, é homem do Senhor. Mas Paulo viu que aquilo ali era algo que vinha do maligno, porque ela era uma adivinha, e era um espírito maligno que tinha na vida dela. E que Paulo fez? Expulsou o demônio da vida daquela mulher, aquela mulher se converteu, e deixou de dar lucro para os seus senhores. E os seus senhores começaram a o quê? A acusar Paulo e Silas. E Paulo e Silas foi preso, foi açoitado e depois preso. Mas nós vemos que algo aconteceu maravilhoso na vida deles. Eles foram libertos, ali a cadeia se abriu de uma forma tremenda, mas eles também nem saíram da cadeia, porque eles sabiam que tinham mais uma obra. Ser dirigido pelo Espírito Santo é isso, irmão, porque qualquer um de nós, se estivesse preso numa cadeia, se caía as nossas correntes e tudo, nós ia sair correndo. Mas Paulo era dirigido pelo Espírito Santo, ele sabia que havia uma vida a converter. Ele sabia que o carcereiro viria ali, e ali ele ia pregar a palavra para o carcereiro. Glória a Deus. E ele fez a obra do Senhor. Então, o Espírito Santo dava a condição de ele suportar, ele nunca, nenhum ponto... Nem Silas, nem Paulo reclamam do açoite. Nenhum ponto eles reclamam. Eles até louvam o Senhor ali. A palavra que eles cantavam e louvavam ali, no grego, é que eles oravam cantando. Eles já estavam orando e cantando ao Senhor, salmodiando o Senhor. E o Senhor operou. Maravilha ali. Glória a Deus, né? Palavra maravilhosa, irmão. Porque hoje temos aprendido, né? A igreja moderna, o evangelho mais modernizado, não dos apóstolos, tem aprendido muito sobre o poder, mas um poder para conquistar, não é? Porque todo mundo gosta do poder para conquistar, não é verdade? Eu posso até usar o texto de Filipenses capítulo 4, 13, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E aqui nós encontramos uma função do Espírito Santo na nossa vida, que é muito importante, que é no momento da aflição, que Ele nos dá a força e o poder, né? Poder é aquele que pode, né? E Paulo, como o texto do irmão Marcos está citando aqui, ele pôde ser açoitado, não é verdade? Ele pôde suportar o açoite, porque se ele não suporta o açoite, a cadeia não tremeria, não haveria terremoto. Então, você percebe que tudo começa no poder de Deus na vida dos homens de Deus para suportar aquela situação adversa. Porque ninguém gosta de ser açoitado. Eu não gosto de ser açoitado. É verdade. Mas, às vezes,
E isso pode acontecer. E aconteceu com Paulo e Silas, e eles suportaram ali, sem murmurar contra Deus, sem fazer nenhum tipo de murmuração, porque tinham convicção da obra que estavam por fazer. E depois que eles suportaram e foram lançados na prisão, suportaram, eles estavam louvando ao Senhor, e foi depois de suportar e depois de louvar, foi que as coisas começaram a acontecer. As coisas não aconteceram antes, as coisas aconteceram depois. E isso é uma lição para a nossa vida, que às vezes, para que nós chegamos à condição que Deus venha operar o milagre, de acontecer o sobrenatural na nossa vida, Ele nos impõe essa condição às vezes, e nós temos que suportar algumas coisas. E eles suportaram, né? E ali, depois foi uma obra tremenda, depois de suportar, né? Porque tem pessoas que não suportam uma palavra mal falada. As pessoas são tão, às vezes, eu não posso entender uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ele é uma pessoa dotado de uma sensibilidade, que um açoite seria a morte. Porque às vezes as pessoas são tão fracas espiritualmente, que eles não aguentam sequer uma palavra. E eles se ferem com uma palavra. Se uma pessoa que se fere com uma palavra, imagina um açoite. Então, isso interfere no resultado. E quando Paulo e Silas eles suportaram aquela situação, foi onde Deus, depois do louvor da meia-noite, né? O louvor da meia-noite, foi que Deus começou a vibrar, o poder veio, o poder se manifestou naquele lugar, e as pessoas viram, todos se renderam, inclusive o carcereiro, a casa do carcereiro, se renderam ao poder do Senhor naquela situação. Então nós vemos aí que o Espírito Santo dá o poder de suportar, irmãos. E isso está comigo e está com você, está com nós todos. Porque nós suportamos, até essa situação de pandemia, nós suportamos pelo Espírito Santo. E todo o mal que vem, nós suportamos, porque o Espírito Santo nos capacita para isso. E ele também, ele tem o poder de fazer com que nós ganhamos almas, né? Ali, em Atos 2:41, diz que de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso pela pregação de Pedro, né? Aquele homem que negou Jesus, né? Mas agora ele estava cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, a palavra dele saiu e muitos se converteram. Quase 3.000 almas se converteram ali. E Atos 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Então, muitos eram... Essa também é a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que a palavra que sai da minha e da sua boca, ela sai com poder, né? Quando nós falamos da palavra do Senhor. Não uma palavra superficial, daquilo que não está na palavra, na Bíblia, mas sim a palavra do Senhor que está na Bíblia. Quando sai da nossa boca, ela sai com poder para ganhar almas. Em Romanos 15, abre para a gente depois Hebreus 2:4. Hebreus 2:4. Romanos 15, um pouco de texto aí. 15:18. Versículo 18, diz assim: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para obediências do gentil, por palavras e por obras. Então, o que Deus confirmava, como Paulo fala, que está falando aos Romanos, né? Ele não dizia dizer uma coisa se essas palavras não foram confirmadas a ele por Cristo, né? A palavra, não se preocupe, irmãos, porque quando a palavra, a verdade de Deus é pronunciada, ela faz aquilo para qual ela foi enviada.
ela não volta vazia para o Senhor. Então a palavra é confirmada, como a gente lê lá em Hebreus 2:4. Hebreus 2, versículo 4, diz assim: e juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído conforme a sua vontade. Então nós vamos ver que é o poder de Deus. Deus, através da anunciação da palavra e por eles, Deus fez sinais. E esses sinais, irmãos, não estão somente na vida daqueles homens daquele tempo, está na minha e na tua vida. Nós somos pessoas que podemos produzir sinais pelo Espírito do Senhor. Basta apenas crermos, né? E conhecermos o ministério de Deus, né? O livro das cartas de João, 1 João 2, 26, diz assim: estas coisas vos escrevi acerca do que vos engano. Ele diz assim: que a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nela permaneceis. Essa é uma coisa interessante que João aqui está falando, né? Você recebeu a unção do Espírito Santo, você recebeu a verdade. E o que você precisa é permanecer nesta verdade. Porque quando você permanece nessa verdade, ninguém precisa te indicar o caminho. Ninguém precisa estar, é aqui e ali. Porque o próprio Espírito Santo, ele vem sobre você. E quando você ouve uma mensagem, o Espírito Santo se alinha ao seu coração a essa mensagem e fala, é verdade ou não é verdade? Né? Porque aquele que ama a palavra de Deus, ele quando ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo confirma no coração. Mas se alguém não disser a palavra de Deus, dizendo que é a palavra de Deus, o Espírito Santo nega no seu coração. Por isso, presta atenção. Ouça o Espírito Santo. É o que ele fala assim. Ele ensina todas as coisas e é verdadeira. E não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nelas permaneceis. Então, irmãos, esse é o poder de Deus. Deus atua segundo o seu poder, né? Quanto mais utilizamos, mais nos aproximamos da sua plenitude. Né? Porque Paulo fala lá no 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas se enchei do Espírito Santo. Então nós devemos encher do Espírito Santo, justamente é isso, que ele, quanto mais utilizamos, mais nos aproximamos da sua plenitude. E a plenitude do Espírito Santo foi uma promessa do Senhor para nós, como Jesus disse lá, eu envio a vós a promessa do meu Pai. O revestimento de amor, né? Porque o Espírito Santo, ele nos revela o amor de Deus. E quem tem o amor de Deus, também tem amor. O poder do Espírito Santo é o termo utilizado para designar o momento em que a terceira pessoa da Trindade reveste em nós da virtude para realizar obra específica no reino de Deus, né? Que nós vemos lá, que Jesus falando no Atos 1:8, que eles enviariam a virtude do Espírito Santo. Dentre as muitas capacidades que Deus espera que desenvolvemos o amor, é principalmente a virtude de que devemos nos ocupar, né? João 15:17, dá para ler João 15:17, pastor? Então, essa é uma questão. Uma coisa que a gente tem que aprender assim, como Deus ama, nós devemos amar. Nós temos que ter um cuidado com o nosso coração, porque quando você se revolta contra alguém, ou quando você tem um sentimento contra alguém, você acaba tratando esse alguém como Satanás trata, e não como Deus trata. Porque para você tratar essa pessoa como Deus trata, você tem que ter amor. Se não for o amor, você não consegue tratá-lo dessa forma. João 15:17. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então esse é o mandamento que Jesus... Interessante que Jesus disse que nós temos que guardar todos os mandamentos. Mas ele colocou esse antes dele subir. Ele falou, esse é o meu mandamento, né? Que vos ameis uns aos outros.
né? Vós ameis uns aos outros, né? Então nós vemos, irmãos, em 1:1, o amor ele tem que estar sempre. O amor ele não é algo momentâneo, tem que estar sempre em nosso coração. Não existem momentos bons ou ruins para praticar o amor, devemos exercê-lo sempre. Certa vez, Pedro se aproximou de Jesus para lhe perguntar quantas vezes o irmão deveria ser perdoado. O mestre respondeu ao seu discípulo que não até 7, mas 70 vezes 7. Interessante, irmãos, que Jesus, quando fala isso, a gente vê uma passagem de Gênesis, no capítulo 4, versículo 24, Lameque justamente falando, porque Caim, ele, na verdade, iria ser amaldiçoado alguém que fizesse com ele 7 vezes. Mas ele fala, se Caim foi 7 vezes, né, será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E aí Jesus quebra essa palavra de Lameque, né? Porque Cristo ensina a Pedro que o amor precisa ser praticado sem limites. Então a questão não é quantas vezes se deve perdoar, mas que se deve perdoar. Isso é uma coisa que nós devemos tomar cuidado, irmãos. Não deixe o seu coração sempre que alguém cresça uma mágoa, uma intriga, porque nessa questão Deus não opera na sua vida, né? Nem a sua oração é ouvida. Mas quando Pedro pergunta, então, porque Pedro acreditava que 7 vezes era muito bom por um dia, né? Era um número que a gente entende que é um número da plenitude, de completamente Deus, mas aí Jesus fala assim, é 70 vezes 7. Então, é constantemente, sem limite, não há limite para perdão, né? O ponto é, precisamos exercitar o perdão como uma expressão do amor que temos pelo próximo, né? Então, o perdão justamente é isso. Perdoar é demonstrar o amor pelo próximo. E é um amor sem distinção. No Antigo Testamento, a lei ordenava que aquele que pecasse deveria receber uma punição sem igual, proporção ao mal que tivesse. Dá para ler para a gente, Êxodo 21? O mal que tivesse causado, né? Isso era a lei do deserto, né, irmãos? A lei do deserto era mais rígida, né? Bem mais rígida. Isso não quer dizer que consequências não vêm na vida de hoje em dia, não. Por esse motivo. Em Êxodo 21, de 22 a 25. Êxodo capítulo 21, versículo 22. Se homens brigarem e ferirem a mulher grávida e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher e pagará o que os juízes determinarem. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. Então nós vemos aí que essa era a condição de Moisés, era duro, né? Olho por olho, né? Se ele causasse alguma coisa a uma mulher grávida, se morresse, se houvesse um aborto, ele pagaria com a vida, né? Mas Jesus ensina uma coisa, por isso ao ensinar sobre o amor, Jesus revogou esta regra, instituiu um novo mandamento. Amar o próximo é mais importante do que pagar o mal com o mal, né? Em Romanos 12:17, Paulo fala assim, que ninguém torneis o mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, essa é a questão, nós não devemos devolver o mal com o mal, né? Porque, irmãos, essa é a situação em que o mundo se encontra, né? Às vezes a gente até, quando algo vem sobre nossas vidas, fala, que aconteça isso, que aconteça aquilo, mas o mal não pode ser, na verdade, pago justamente porque recebemos mal. Essa é a transformação na vida do cristão, o cristão que tem um espírito, né? 2, o revestimento da resiliência, né? Resiliência é a capacidade de se adaptar, né? Em mudanças ou situações, né? Um dia ruim, um dia mau, um acontecimento ruim, às vezes a resiliência é isso daí, é você se adaptar àquilo ali.
O poder do Espírito Santo nos torna absolutamente capazes de suportar experiências difíceis na vida. Contudo, ainda que alguns problemas nos sobrevenham contundentemente, temos o Espírito para nos ajudar a vencer e superar os desafios que enfrentamos, né? Então, nós vemos que o cristão é revestido de poder, ele supera as perseguições e as tentações e as tribulações, não é verdade? Porque Paulo fala assim que eu cresço nas tribulações, nós devemos crescer. A tribulação ela não é feita para nos derrotar. A tribulação é para que a nossa fé ela cresça. Porque quando você passa uma situação difícil e que nós aprendemos lá que o Espírito Santo lhes ensina a suportar, quando você passa por a situação, a tua fé é fortalecida, né? E muitas vezes, se a pessoa desfalece numa situação difícil, ela, na verdade, ela não consegue ter a fé e ela não é fortalecida, porque ela não consegue crer no poder de Deus na vida dela. Ela acaba se desfalecendo e não... Porque tem pessoas que, às vezes, eu não entendo. Às vezes, algo acontece na vida da pessoa, a primeira coisa que a pessoa pensa em acusar é o próprio Deus. Porque Deus não fez, porque Deus não agiu. Mas o Senhor está nos ensinando, em todas as situações, a nós suportarmos isso daí. E esse suporte só pode vir pelo poder do Espírito Santo. E nós temos também contra os impulsos do pecado. Cada um é tentado conforme o seu próprio... Tiago 1,4. Tiago 1,14. 1,14, isso. Cada um é tentado conforme o seu próprio desejo, ou seja, cada pessoa é seduzida de uma maneira específica, dependendo daquilo que atrai. Isso você pode ter certeza. Quando uma pessoa peca, na verdade foi ela que condicionou esse pecado. O próprio Jesus fala para Caim, né? Quando Caim mata o irmão dele, né? Ele fala assim, olha, se você agir bem, não será bom para você, mas se você agir mal, o pecado está à sua porta. Mas você pode dominar sobre ele. Deus avisava para Caim, você pode dominar sobre ele. A decisão está na sua vida. Um dia desses eu ouvi numa pregação aí falando que o passarinho pode pousar na sua cabeça, mas fazer ninho só se você deixar. Então essa é a condição, né? Então Tiago 1,14. Amém. Palavra de Deus. Tiago, capítulo 1. É muito importante, né? Isso daqui. Se atentar para essa palavra. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É importante falar sobre isso daqui, porque o Espírito Santo, ele nos dá a condição de vencer. E não adianta, aqui, esse versículo aqui que Tiago fala na sua carta, ele tira qualquer possibilidade de você culpar alguém pelo seu pecado. E eu quero salientar que o seu pecado é culpa sua, não é culpa dos outros. Não é? Por isso, lá em Lamentações, capítulo 3, se não me engano, versículo 33, ou é 38, fala assim que, do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Porque aqui a palavra de Tiago fala que cada um é tentado pelo próprio mau desejo. E esse desejo sendo iludindo a pessoa, por esse desejo ele é arrastado, né? Aí nós vamos levar a palavra de Deus lá para Davi e a esposa de Urias, o pecado na vida de Davi. Você não vai ver de maneira nenhuma ele tentando lançar sobre Batseba a culpa do seu pecado. Por isso Deus achou graça no seu coração e Deus o perdoou. Porque ele não pecou porque Batseba estava se banhando na varanda. Ele pecou por causa do desejo dos seus olhos, tentado pelo seu próprio mau desejo.
E esse desejo foi quem iludiu e arrastou. É aqui que diz Tiago nessa carta. Em seguida, que esse desejo sendo concebido, ou seja, atendeu o desejo, aí fez nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, ele vai gerar a morte. Gerou e gera. Mas não adianta, a única coisa que é o remédio para o pecado é o arrependimento. Lançar sobre os outros a causa do nosso pecado não nos exime de culpa diante de Deus de maneira nenhuma. Então, o que Paulo fala aqui, o que Tiago fala nessa carta, é algo muito interessante. Amém, irmãos? Como o pastor disse, falou sobre Davi, resistir a tentações é uma das capacidades que recebemos quando estamos revestidos pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 10, 13, ele fala assim: não venho sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vós não deixais tentar acima do que podeis. Então, como ele está colocando a palavra de Davi, Davi podia dizer não. Fala, não, eu não vou fazer isso, isso não é certo. Ele tinha capacidade de fazer isso aí. Porque Deus, ele deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Então, as tentações, elas têm que ser resistidas, irmãos, porque ela vem sobre nós, mas nós temos que resistir à tentação. Ela vem sobre todos, sobre aqueles que têm o Espírito e sobre aqueles que não têm. Vem sobre todos. Agora, cabe a cada um resistir. Essa é aquela questão que Paulo fala, né? Nós não devemos o quê? Extinguir o Espírito Santo. Quando você não resiste à tentação, você praticamente está extinguindo o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo está te dando forças, está te mostrando, mas você, como o Tiago fala, que a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos foi mais forte do que a ação do Espírito Santo. E aí caiu no pecado. Quem peca, não peca. Muitas vezes, existem certas mensagens que eu fico meio assim, que coloca que como a pessoa pecou, foi porque o diabo moveu, ou porque o demônio tomou. Não, foi porque a pessoa permitiu. E se a pessoa está possuída por demônio, é porque ela permitiu que ele a possuísse. Ela tem toda condição. Então, quem tem o Espírito Santo, ele tem condição. E como Paulo fala assim, que Deus dá o escape para aquele que resiste, Deus vai dar o escape. Se hoje você está vivendo alguma tentação, resiste e busca o Senhor, que o Senhor vai te dar um escape, né? Porque Ele não vai permitir algo em nós, além do que nós podemos suportar. Ele não permite. Então, o pecado, na verdade, afasta o Espírito Santo, não há poder, né? Então, nós vemos aí 2:2. Contra as aflições. Nossas aflições são responsáveis por gerar em nós perseverança, pois quando conseguimos suportá-las, ficamos mais fortes. Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência, né? Então, nós vemos aí que a tribulação tem essa condição. Irmão, irmã, você está atribulado com alguma coisa? Persevera no Senhor, persevera, porque essa perseverança vai trazer tanto a experiência como a esperança de que Deus vai livrar tudo isso daí. É interessante Romanos, aqui 3, nesse versículo que o Marco leu, que na minha versão aqui fala que, mas não somente isso, como nós também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz uma confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou, né? Então, os momentos de tribulação não é para matar crente. Deus não permitiu tribulação na nossa vida para matar crente, para nos matar.
Porque na tribulação, quando Paulo fala aos Romanos, a tribulação ela produz a perseverança. Aí que você vai ver aquele que é perseverante, né? No meio da tribulação. E depois da perseverança, que a pessoa consegue se segurar na presença de Deus, se alimentar de Deus, aí é que produz o caráter aprovado diante de Deus, né? Deus nunca coloca uma pessoa em condição nenhuma antes dele ter o seu caráter aprovado. Todo mundo gosta de falar de José e de Daniel, não é? Que foram homens que tiveram o caráter aprovado, mas veja a situação em que José esteve, né? Durante anos. Veja o caráter que foi aprovado dentro da tribulação. Veja o dia que foi colocado diante de Daniel, os manjares da Babilônia, tudo aquela mesa. E aquele homem teve capacidade, caráter e moral para rejeitar todo aquele banquete em obediência à vontade do Espírito Santo, à vontade de Deus. Teve o caráter aprovado, né? E a confiança é interessante, que no versículo 5 fala, confiança ela não nos decepciona, ninguém vai ser decepcionado por confiar no Senhor. Ninguém vai ser decepcionado por confiar no Senhor, porque Deus ele derramou, aqui como está escrito, o seu amor nos nossos corações, foi por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo quem nos deu. Essa confiança, ela não vem de uma confiança num homem, não é uma promessa de palanque, não é um discurso. Essa confiança, ela é derramada em nossos corações por meio do Espírito Santo, desse que nós estamos estudando sobre ele. Amém. Nessa manhã. Amém. Glória a Deus, né? E é essa questão. Paulo fala assim que o Espírito Santo usa essas oportunidades para nos ensinar, né? Então, como o pastor está falando, esses são momentos para fortalecer, porque ele está nos ensinando. Ele diz aqui no 1 Coríntios 2,12, ele fala assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Essa é a diferença. A gente não recebe o Espírito do mundo, recebe o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo poderoso. Por quê? Para nos ensinar. Então, quando nós passamos essa situação, e nós, na verdade, perseveramos, nós estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo a nos fortalecer. Porque, irmãos, a gente vê, por exemplo, quando há uma experiência de um soldado que ele participou de uma batalha e ele teve numa batalha por um certo tempo, o próprio comandante confia nele porque ele tem experiência. Ele consegue falar para os outros como vencer o inimigo, porque ele esteve lá na luta, ele esteve na batalha, e muitas vezes ele ganha medalhas por causa disso, porque ele foi capacitado na própria batalha. Então, nós somos da mesma forma, nós somos capacitados dentro das tribulações, das dificuldades, a suportarmos. E suportar muitas vezes, irmão, é uma coisa interessante, porque às vezes nós suportamos coisas que não nós, as consequências não foi nós que procuramos. Por exemplo, às vezes um casal tem uma esposa, por exemplo, a esposa ela arruma briga com a vizinha, e o marido é amigão do marido dela, mas ele tem problemas por causa da consequência da mulher, mas ele também sofre, né? Nós vemos isso na própria palavra de Deus, né? Nós vemos que o próprio Daniel, ele sofreu as consequências não do erro dele, mas no erro da liderança de Jerusalém, né? Dos reis de Jerusalém. E ele foi igualmente daquela forma para o cativeiro. Então, muitas vezes nós sofremos algo das consequências que nem mesmo são de nós. Hoje nós sofremos a consequência de uma epidemia que na verdade foi culpa de um chinesinho lá embaixo, lá no Oriente, que produziu isso daí. Mas nós estamos sofrendo a consequência, porque nós estamos no mesmo mundo. Então, muitas vezes nós sofremos consequência que nós não produzimos, mas o Espírito Santo nos capacita a suportar e passar e vencer as tribulações, sem nos desfalecer nela, né? Então, por isso que as aflições vêm sobre nós. O próprio Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Mas ele fala, eu venci o mundo, e com Cristo nós venceremos.
E João fala, quem que vence o mundo senão a nossa fé? E é a nossa fé. Por isso nós temos no 3 o revestimento para triunfarmos. Né? Estes são os males que o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quando em Gálatas 5,19 fala das obras da carne. Então, o Espírito Santo nos ajuda a vencer essas obras da carne. E aí, uma coisa interessante, se nós deixarmos que as obras da carne tomem nosso coração, nós somos, como o Paulo fala, nós somos infrutíferos, não damos fruto. Mas se nós não permitir isso daí, nós daremos frutos e seremos frutuosos. Né? Sobre a carnalidade. A concupiscência pode ser definida como uma intensa disposição para cobiçar algo. Por isso precisamos de ajuda do Espírito Santo para não cairmos em tentações. Né? Então, Mateus 6, 13. Você pode ler? Eu tenho aqui. Tá. Vou ler. Mateus capítulo 6, versículo 13. É o final da oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Final da oração do Pai Nosso. Ele fala assim, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, é Ele que nos livra de todo o maligno. Pois a cobiça, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Lemos. Tiago 1, às 14 e 15 já foi lido. Então, nós vemos aí que a consciência gera o pecado. E o pecado gera a morte. Porque nós hoje em dia falamos assim, que esse vírus é pernicioso. Ele infecciona, ele é altamente, né, transmissível, né? Mas, irmãos, o que mais tem destruído o mundo e tem matado é o pecado, irmãos. E isso ninguém atenta com esse vírus, que é muito mais pernicioso. Porque o pecado mata, o pecado rouba, o pecado trai, né? Nós vemos que o pecado no coração dos dirigentes, ele cria situações, ele rouba o povo. Né? Prefeitos roubam dinheiro do alimento das crianças e nem se importando. É pecado, o pecado mata. Né? Aquele tenta roubar a pessoa, tomar posse daquilo que não é dele. Né? O pecado mata muito mais que esse vírus. E ninguém se atenta por isso. Né? Mas o pecado é um vírus grande, que na verdade destrói a pessoa. Né? E o pecado, e quando a pessoa, na verdade, ela se assume que é pecador, aí é a chance dela ser. Mas uma coisa que nos prejudica é a soberba, irmãos. Sobre a soberba, uma das tentações que Jesus sofreu no deserto está diretamente relacionada à soberba, lá Mateus 4, 8 e 9, né? Mateus 4, 9, que o Satanás faz? Leva Jesus a um alto monte, né? E mostra todos os reinos do mundo. Ele mostra todos os reinos do mundo ali e fala, se você me adorar, tudo lhe darei. Isso é uma mensagem de prosperidade. Prosperidade. Uma mensagem. Falsa, mas é prosperidade. Na verdade, quando a pessoa fala assim que se você vier, tudo, não tem aquelas mensagens lá? Você vai ter tudo. Esse esboço é de Satanás. De Satanás, é o esboço de Satanás que o pastor está falando. Vem para mim que eu te darei tudo. Deus nunca prometeu isso. Deus que vai, na verdade, trabalhar na sua vida. Mas é a mensagem de Satanás, não é a mensagem de Deus, não. Né? E ali o diabo falou, olha, se você prostrar me adorando, eu te darei todas as coisas. Né? Mas Jesus teve uma resposta para ele. Ao Senhor Deus somente adorarás. Né? Ao Senhor Deus, está escrito, ele fala, está escrito. Ao Senhor Deus somente adorarás. Né? Aí ele fala assim, Jesus, ele não se convenceu, porque ele sabia.
que o que estava nele era o próprio Espírito dele, Aleluia. que permanecia com poder. Glória e a o mais Deus. interessante é que o Espírito pronunciava, está escrito, está escrito. Você tem que tanto confiar nas coisas de Deus, mas a tua confiança tem que estar também na palavra do Senhor, porque está escrito que tudo isso sobre nós viria o poder de Deus. Nós estamos lendo a palavra do Senhor. Contudo, o mestre estava revestido pelo Espírito Santo e sabia que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Por isso, Cristo resistia ao diabo, né? Resistiu. Ele falou, sai daqui, Satanás. E Satanás se ausentou da vida dele. Assim é a nossa vida. Nós, na verdade, temos o poder sobre nossas vidas. O diabo não tem poder sobre a tua vida, irmãos. Pense nisso. Quando a pessoa fala, o diabo está se levantando, ele não tem poder sobre a tua vida. Põe isso na tua mente, no teu coração. Ele não tem poder, né? Só um minutinho só. Então, irmão, sobre a soberba, você perceba, né, como está bem colocado aqui na lição, como o presbítero Marcos falou, que Jesus foi tentado à soberba, né? E Jesus, o diabo leva, né, Jesus para o monte mais alto, para o pináculo do templo, lugar mais alto que tinha, e mostrou o mundo, os reinos do mundo dessa terra, os poderes desta terra. E o diabo fez aqui, pregou para Jesus uma mensagem de prosperidade mundana, né? Uma mensagem de soberba. Então, a promessa, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, coisa que Deus nunca fez. Inclusive, como eu brinquei aqui com o presbítero Marco, alguém estava falando a mesma palavra aqui, em nome de Deus, falando, se você vir adorar a Deus, prostrado se adorar a Deus, Deus vai te dar todos os reinos. Aí o camarada falou, rapaz, você roubou o esboço de Satanás, cara. Esse esboço é de Satanás, porque Deus nunca prometeu. Deus nunca fez esse tipo de esboço aqui, né? E Jesus, ele foi tentado aos poderes, aos reinos deste mundo, o seu esplendor. Jesus não está interessado no reino desse mundo, nem no esplendor dele. O reino de Jesus Cristo é outro. Nosso reino que nós vivemos aqui não está baseado no reino deste mundo. E Jesus, a resposta de Jesus para esse tipo de tentação foi: vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E ali a palavra de Deus diz que o diabo deixou e vieram os anjos servir. Aí veio realmente coisa do reino, né? E para vir as coisas do reino, é necessário que você rejeite as coisas desse mundo. Aí não dá para conviver com as duas, não dá para fazer uma mescla. É interessante, a soberba não faz parte desse reino. O desejo dos olhos, a concupiscência carnal não faz parte do reino, né? E aqui a gente aprende que o Espírito do Senhor, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Nele estava sobre toda a plenitude do Espírito Santo, e aí ele estava 40 dias de jejum, imagina aí. E ele não caiu na soberba, no conto da soberba, no sermão da soberba. E o Espírito Santo nos dá essa condição também de rejeitar toda soberba, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, nem toda mensagem de púlpito deve ser entendida como vem de Deus, né? Você tem que olhar para as Escrituras, né? Então nós vemos aí que justamente é isso daí, a soberba que Satanás queria colocar, Jesus não entrou na dele, não entra também nessas questões. Mas nós temos o 4, a capacitação espiritual, aquele que ele nos capacita. A plenitude do Espírito Santo é uma das mais significativas e maravilhosa experiência projetada por Deus e destinada aos membros da sua igreja. Significa o revestimento de poder espiritual, prometido desde o Antigo Testamento, também chamado de promessa do Pai, né? Atos 4:1, ele falou assim, vocês recebereis a promessa do Pai. Nós, como lemos lá em Lucas,
nós vemos também que em Lucas ele fala, ficar em Jerusalém e vão receber a promessa do Pai, né? Então nós recebemos a promessa do Pai. Mas para receber as promessas do Pai, há alguns requisitos. Nós vemos a primeira experiência da plenitude do Espírito Santo relatada na Escritura, que ocorreu no dia de Pentecostes, Atos 2, que foi a descida do Espírito Santo. Só que para recebê-la, o cristão deve crer de acordo com as Escrituras. João 7:37 diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. O 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então ele nos capacita, né? Dá para ler Lucas 1, 11, 13? Estava aberto em Mateus 7. Mateus 7, lê Mateus 7, 7. Mateus 7, 7, que é uma das condições para receber essas experiências com o Espírito Santo. Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Né? Nunca vi alguém receber o Espírito Santo sem estar em busca dele. Nunca vi alguém encontrar o Espírito Santo sem que o procure. Né? Nunca vi a porta se abrir para alguém sem que a pessoa bata. Né? Isso é ensinamento da palavra. Aí nós vemos justamente isso daí. Em Lucas 11, 13, diz assim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que vos pedirem. Então, se você não tem, é só pedir ao Senhor, que Ele vai te capacitar pelo Espírito Santo. Tiago 6, Tiago 1, 6. Tem muito texto aqui. Peça-o, porém, com fé, não duvidando, porque o que o divide é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Né? Então, nós temos que ter o que? A fé. Fé. Né? Fé. Então, nós vemos aí que Lucas diz que Jesus diz que nós temos que resistir, né? Aproximar-se com confiança do Pai. Eu só queria ler aqui o Salmo 143, 6. Salmo 143, 6. Meu celular aqui é meio... (143:6) diz assim, estende para ti as minhas mãos, e a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Uma das condições de ser cheio do Espírito Santo é desejar o Espírito Santo, é ter sede, é querer, né? Porque não é uma coisa imposta, irmãos. Muitas vezes a gente vê pessoas, eu não queria, não, você tem que querer. Porque quando você quer, você pede, e quando você pede, você recebe. Recebe o Espírito Santo. Né? Isaías 44, 3 diz assim, porque derramei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e as minhas bênçãos sobre os teus descendentes. Promessa do Senhor, que Ele está falando que derramará sobre os sedentos, né? E a tua posteridade, né? Isso é promessa também quando Pedro prega ali, também no início ali de Atos 1, quando ele fala assim que o Espírito Santo viria sobre vocês, sobre os seus e aquele até que está longe, que no caso ele refere a nós, né? Daqueles que receberiam. Apocalipse 21:6. Apocalipse 21:6, falando ainda sobre o Espírito Santo, sobre os requisitos, e declarou-me ainda, tudo está realizado. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Todo aquele que tiver sede, lhe darei de beber. Deus nunca vai dar de beber da fonte que é o Espírito Santo, da fonte da água da vida, que é o Espírito Santo,
aquele que não tem sede. Todo aquele que tiver sede, porque quem tem sede vai em busca da água. Diz aqui a palavra do Senhor. Então nós vemos isso aí. Porque você já reparou quando você está com sede, irmãos? Até os médicos dizem que você não pode beber água quando você está sedento. Você tem que beber antes, que é para o seu corpo proteger. Então você tem que estar sempre buscando o Espírito Santo, para que você vive dessa forma. Apocalipse 22, 7, pastor. Encerrar aqui já que está a hora. Está na hora. Encerrar. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que vem em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia desse livro. Então nós vemos aí, que entende as palavras da profecia desse livro, né? A promessa do Senhor. Irmãos, a promessa do Senhor está viva, está para mim e para você. Você só não é cheio do Espírito Santo e não busca se você não quiser. Você que me ouve, se você quiser, está à sua disposição. Está à sua disposição. De graça ainda. E de graça. O Senhor nos dá de graça. Porque é pela graça, né, irmãos? Amém. Conclusão. O poder do Espírito Santo está relacionado a algo bem maior do que apenas manifestar o dom de falar em línguas estranhas. Assim, quem é cheio do Espírito Santo apresenta o amor como principal característica, suporta as diversidades com resiliência e torna-se um grande vencedor. Essa é a grande capacitação que está disponível a todos os cristãos pelo Espírito Santo. Eu quero dizer, irmãos, que nós somos, como diz a palavra, mais que vencedores. E você, pelo Espírito Santo, é mais do que vencedor. Você pode vencer todas as coisas pelo Espírito Santo do Senhor. Irmão. Que essa lição fica no seu coração, irmãos. Que você possa ser cheio do poder do Espírito Santo. Que os requisitos do que necessita esteja na sua vida, para que você seja capacitado. Seja um capacitado pelo Espírito Santo. Porque nesses tempos, irmãos, eu creio que muitas pessoas, que na verdade não era do nosso meio, vai vir para o nosso meio. Mas tem muitas pessoas do nosso meio que vai se descambar, porque não tem o Espírito Santo. Mas, irmão, nesta manhã, seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque só Ele que pode nos fazer permanecer. Glória e perseverar nesta vida. Aleluia. Amém, irmãos? Amém? Glória Então, a Deus. Vamos orar. Vamos orar, nós encerramos mais uma lição, né? Fim do nosso tempo. Pastor, só ora por nós, pastor. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essas palavras, né? Deus possa estar te abençoando, que daqui a pouco, às 18 horas, nós estaremos mais uma vez com o nosso culto online. Mas vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Sua palavra, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, o poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. O Senhor tem nos capacitado, Senhor Deus, a passar por momentos de aflição, sem esmorecer, Senhor Deus, sem perder a fé, Senhor, sem perder a direção, porque o Espírito Santo, Tu és a nossa direção, Senhor. Tu és o nosso governo, o governo interno, o governo que está dentro do nosso templo. O nosso templo não é feito de paredes, de cimento. O nosso templo é aqui, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, regada com a presença do Teu Espírito Santo. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo que Te adora, abençoa, Senhor, aqueles que são o templo do Teu Espírito Santo. Continua falando, continua abençoando, continua dando capacidade, Senhor, para rejeitar a proposta mundana, o pecado, a concupiscência dos olhos. Senhor, em nome de Jesus, enche o Teu povo, fortalece, Senhor, abençoa nesse dia, Senhor. Nós agradecemos a Ti por esses momentos, Senhor, e louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo para todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos.